fases são necessárias para saciar a saudade que temos do Senhor. Nos próximos minutos, vamos entender a segunda fase. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Hoje, o terceiro dia de reflexão com o tema Saudades de Ti, Senhor. No livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, fala que nós precisamos guardar o nosso coração. De tudo, guarde o coração, porque dele procede a fonte da vida. Do que está cheio o meu coração, diz quem eu sou naquele tempo. Então, quem eu sou, quem você é, pode nos distanciar do Senhor. E quando nos distanciamos do Senhor, nós começamos a sentir saudades de algo, um vazio. E este vazio, nada mais é do que a falta do preenchimento de Deus na nossa vida, nos nossos pensamentos, porque no coração tem o conhecimento e a pré-consciência das nossas decisões. E quando não estamos cheios de Deus, nossas decisões podem nos levar a um abismo, e este abismo nos distancia do Senhor, e o distanciamento do Senhor nos faz ter saudades. Na canção que falamos no primeiro e segundo dia de reflexão, diz assim a partir do primeiro verso: Senhor meu Deus, o que direi de ti? Tu és aquele que me amou primeiro, mas hoje fraco estou, sinto saudades de ti, Senhor. Este é um reconhecimento da nossa fraqueza. Então, a primeira fase para matarmos a saudade de Deus é reconhecer a falta de alguma coisa. E este algo é Deus na nossa vida. É nos identificarmos com a essência do Pai. E quando nós nos identificamos com essa essência, nós reconhecemos a nossa identidade nele. Então eu preciso dizer: Senhor, estou fraca porque hoje vivo uma situação e essa situação me fez me distanciar do Senhor, porque os meus pensamentos, as minhas decisões, a partir do que está cheio o meu coração, são decisões erradas, são decisões falhas, e eu começo então a ter essa saudade. E a frase seguinte dessa canção diz assim: e vim chorar diante aos teus pés em oração. Esta é a segunda fase que precisamos passar quando nós nos distanciamos do Senhor, de dizer que falta algo, que eu não consigo mais caminhar. É chegar a Deus em oração. Então, primeiro eu preciso reconhecer e depois eu preciso me render aos pés do Pai. Na palavra de Deus, no livro de Mateus, tem uma fala de Jesus Cristo para a nossa vida que nos faz impulsionar e dizer: realmente eu preciso chegar a Deus em oração, suplicá-lo, me render, porque fraca hoje estou, e essa fraqueza me faz sentir saudades de Deus. E neste livro de Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 25, fala sobre o jugo de Jesus. E no versículo 28, Jesus fala assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se você está fraca, logo você se cansa de tudo que envolve hoje na sua vida. E o Senhor então faz um convite a você de chegar até Ele, porque esses sentimentos que têm rondado o seu coração, que têm preenchido o seu coração, o Senhor diz que o aliviará. Mas é preciso se render aos pés do Senhor, é preciso sinceridade diante do Pai, para que você dê liberdade para as ações de Deus na sua vida. E no versículo 29 diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se está pesado, entregue no Senhor. A questão é que nós tomamos posse de sentimentos que não são para preencher o nosso coração. Notícias chegam, situações de calamidade podem acontecer,
O choro, ele vem, ele acontece, mas ele tem um tempo para terminar, como diz a palavra. O choro dura uma noite, o choro dura um tempo, mas a alegria ela vem pela manhã, ou seja, a alegria ela chega na tua vida se você der liberdade para que o Senhor atue sobre a sua vida. Mas como eu faço isso? Me rendendo aos pés do Senhor, não dando olhar e importância para o que me faz mal ou para aquelas questões que você acha que te fazem bem, mas na verdade te levam à destruição, como uma vida de promiscuidade, uma vida de extrema vaidade, uma vida cheia de direitos umbilicais, onde o outro não é importante para a sua vida quando você só olha para as suas questões. Então são situações, são sentimentos e são estilos de vida que te levam para longe do Senhor, e o Senhor diz: isso tudo te faz fraca, por isso se renda aos meus pés como segunda fase de preencher este vazio que hoje você sente. E o Senhor diz aqui que Ele alivia, porque o jugo do Senhor ele é suave e o fardo é leve. É Ele quem carrega toda a nossa situação, toda a nossa história, mas é preciso entregar. Eu não posso dizer este peso que eu carrego, porque este peso não pertence a ti, pertence a Deus, porque é Ele quem carrega todas as coisas, mas é preciso que eu entregue no altar. E tem um homem que nos ensina muito, e este homem é Elias, um profeta escolhido por Deus, que está no Antigo Testamento, no livro de 1 Reis, para falar sobre as coisas de Deus. A história de Elias é uma história recheada de milagres, de maravilhas de Deus na vida dele. Realmente este homem, ele era um homem temente ao Senhor, de obediência à palavra do Pai, e que ouvia a voz do Senhor e desafiava os inimigos, e a vitória vinha sobre o povo de Deus, porque este homem Elias sabia, conhecia verdadeiramente quem era Deus na vida dele e na vida do seu povo. Mas Elias também vive um período de grande fraqueza, porque o homem e a mulher que caminha com o Senhor, depois de uma consequência de várias situações na sua vida, pode sim entrar num período de fraqueza e começar a sentir um vazio, um sentimento de saudade do Senhor. Mas como um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu preciso me posicionar e dizer não. Eu posso vencer, porque mesmo cansada e oprimida, o Senhor diz que me aliviaria, porque Ele quem carrega todas as coisas. Eu preciso que o meu coração continue a ser preenchido pelas coisas de Deus e não pelas circunstâncias. Por isso que a palavra nos fala em Provérbios 4:23, que tudo que precisamos guardar o coração, porque dele flui a nossa vida, as nossas decisões, como viveremos. E este homem então ensina essa segunda fase para nós, que é a fase de nos render. E no capítulo 19 do livro de 1 Reis, diz que o homem Acabe, que era um homem do povo de Deus, mas este se casa com uma mulher de adoração a outros deuses, e era uma mulher de um coração cheio de maldade, e que o desejo desta era aniquilar todos os profetas de Deus. E Jezabel, a partir do momento de uma notícia, ela enche o coração de ira e deseja então acabar com Elias. E no versículo 2 deste capítulo 19 diz assim: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Ou seja, Elias recebe uma ameaça de uma mulher verdadeiramente maldosa. Quantas questões vivemos em nossa vida de ameaças ou de situações que nos tiram o discernimento da paz, nos tiram o discernimento do amor, da benignidade, da longanimidade, e estes sentimentos começam a encher o nosso coração, começam a nos envolver, e quando percebemos, já não oramos mais, já não mais dedicamos tempo ao Senhor, porque o nosso pensamento, ele a todo instante envolve-se nas questões que nos tiram do equilíbrio de relacionamento com Deus, e até mesmo nos tiram do equilíbrio de discernimento das nossas decisões. E este homem então recebe essa ameaça,
E a atitude que ele tem está descrita aqui a partir do versículo 3, que diz assim: o que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Versículo 4: e se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Este homem toma uma decisão de fugir da situação, mas quando foge dessa situação, ele se coloca numa fraqueza, mas não deixa de orar ao Senhor. E o Senhor, na sua misericórdia, na sua graça para com a nossa vida, ele entende e conhece o profundo do que está o nosso coração. E este homem, então, ele se coloca debaixo de um zimbro e ele pede em seu ânimo a sua morte. Ele não vai em ação para retirar a sua própria vida, mas ele declara de uma forma de expressar o desânimo e a angústia da qual ele passava naquele momento. E ele diz: já basta, ó Senhor. Ele expressa a fraqueza que ele estava naquele momento. Ele se rende ao Senhor. Então nós não podemos ter medo de nos render. Reconhecer o vazio é reconhecer que falta algo em nossa vida, e este algo é Deus. Então, se falta Deus, eu preciso ir para a segunda fase, me render aos pés do Senhor e dizer: Senhor, já basta, eu não aguento mais, eu preciso de Ti, o meu ânimo ele está se esvairindo, porque a palavra diz que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Então, o nosso ânimo, ele pode ser abalado no meio das tribulações, no meio das aflições, mas se nós nos rendermos aos pés do Pai, Ele vem com o socorro, porque Ele é bem presente na nossa vida. Nós só não podemos distanciar Deus da nossa vida, mas ser sincera com Ele. E Ele coloca as limitações que Ele acredita que tem no altar do Senhor, porque quem nos conhece verdadeiramente é o nosso Deus. Vem com socorro e diz que nós podemos um pouco mais. Mas este homem colocou no altar dizendo que ele não era melhor do que os seus pais. E depois essa história continua como um aprendizado para nós nessa segunda fase de estar aos pés do Senhor, de nos render a Deus em oração. E vamos continuar no próximo vídeo dessa reflexão, na parte 4, ainda sobre essa segunda fase, ou seja, de nos render aos pés do Senhor no momento da saudade. Que Deus te abençoe e continue conosco no próximo vídeo sobre este assunto.